Caros irmãos da língua portuguesa, vamos pregar a pois estamos pregando a isso. Vamos usar o ok. Vamos a um probleminha de gramática da língua portuguesa. Você percebe muito o uso da palavra mais, que é correta, mas quando ela tem o seu uso correto, a sua aplicação, o seu emprego correto. Não sou Pasquale, mas é uma coisa simples, é fácil saber. Por exemplo, mais cedo. Ontem eu cheguei mais cedo. Ontem me mandaram mais recados. É um advérbio de intensidade. Essa palavra mais. M-A-I-S. Advérbio de intensidade. Esta palavra é quase um coringa no lugar da palavra mas. A palavra mas, M-A-S, deveria ser empregada com o sentido correto de porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Ela dá a ideia de oponência, contrária. Por isso é um advérbio, por isso é uma conjunção adversativa. Ok? Exemplo. Me chamaram para a festa, mas eu não pude ir. Como sinônimo tem porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. E não obstante também. Então, mas não pude. Me chamaram para a festa, mas, M-A-S, não pude ir. Ok? Simples. Prosseguindo. Onde? Quando usamos o advérbio de lugar onde e quando usamos aonde. Exemplo. O-N-D-E. Onde eu moro. Aqui é onde eu moro. Onde. Você quer me dizer aonde você quer chegar? Verbo de movimento. Aonde você quer chegar? Normalmente associado a verbo chegar, a verbo ir, que tem ação, usamos aonde. Aonde. Eu sei muito bem aonde eu quero chegar. Porém, se eu determino o lugar fixo, né? Aquele é onde eu vou estar. Onde vou estar. Não. O mau emprego da palavra da nossa língua portuguesa, do lácio, está cada vez mais banalizado. A gente percebe a omissão de importantes preposições como de, por, pelo. Por exemplo, é comum, você está vendo até jornalistas falando no momento de uma reportagem. Quem gosta de novela, eu vejo de vez em quando uma novelinha, por que não? De repente aí uma Babilônia, né? As brincadeiras lá de quem compartilha crença comigo lá, ou descrença. Então, mas
que estamos tratando de palavras de gramática, estamos falando de semântica, por exemplo. Uma coisa que acontece muito, o camarada chega apressado e diz: ô pessoal, desculpe a demora. Desculpe a demora. Dá a impressão que, ô demora, vem aqui, né? Eu vou pedir desculpa para você. Correto seria: me desculpe. Mais correto ainda, desculpe-me ou desculpem-me pela demora. Ainda nesse mesmo raciocínio, me desculpem pelo transtorno, e não desculpe o transtorno, simplesmente, ou desculpe a demora. Certo? E quem corre atrás do lucro, não corre atrás do prejuízo. Também, há risco de vida, eu quero correr risco de vida. Eu não quero correr risco de morte. Quem sai do metrô, sai dele e entra nele. Para ficar uma comunicação mais rápida, ao sair ou entrar no metrô, ou entrar ou sair do metrô, só para se tornar a comunicação. Isso não é propriamente erro. Aliás, não se chama isso de erro mais. Hoje, então agora, nos nossos tempos, se usa desvio da linguagem padrão. É quase que um erro. O erro aí se configuraria por você chamar de erro, que não se aceita mais. A Academia Brasileira de Letras, enfim, os defensores vamos dizer, da nomenclatura, eles querem desvio da linguagem padrão e não erro. Então não estaria errando quando você está dizendo, por exemplo, esse meu país, o país que eu moro é este. O presidente da República, o ex, né, no caso, a atual fala também, esse país. Parece que está falando de um país que já acabou, de um país lá longe, não o nosso, porque o nosso é este. Pronome demonstrativo este. Este livro é meu. O que está na sua mão é esse. Esse livro é meu. Estamos falando da Argentina, aquele país ou esse país, né, que não é o meu país. Essa porta que está batendo não é esta porta, porque está lá. Alright? Vamos usar, por exemplo, corretamente a palavra mal. Na fala, parece tudo certo. O problema começa quando se precisa escrever. Na escrita a coisa muda, e muda em outras tantas palavras também. Mas vamos falar dessas aqui em particular. Mal com o L, mal com L, mal. E mal com U. Tem uma regrinha, fica fácil entender. Não é complicado, não é difícil. Quando se ensinam as regras, quando as regras são ensinadas. Por exemplo, se uma pessoa não está bem, ela está mal. Então falamos que ela está mal com L, porque em oposição ela não está bem. Então ela está mal. Ela está mal de saúde, ela está mal financeiramente, então ela não está bem. Ok? Esse é mal com L. Mal com L.
M-A-L. Agora vamos ao mal com U. O sujeito que não faz o bem, que ele é maldoso, ele é mal. Aí é com U. Cara mal, a mulher, o feminino, ela é má. Ela não é mal, ela é má. Então, ele é mal, ela é má. Mas vamos falar do mal aí que confunde com o outro mal. Então, esse mal com U encontra em oposição o bom. O contrário de mal com U é bom. Então a regra é bacana. Ele é mal, ele não faz o bem para ninguém, é um cara ruim, ele é um cara mal. Então, mal com U. O contrário seria ele é um cara bom. Então, quando encontra essa dicotomia, bom e mal, nessa situação, mal com U, bom é o antônimo, é o contrário, é o oposto. Perfeito? Outra coisa, ver se me lembra aqui bem rápido, em vez de e ao invés de. Na dúvida, esqueça o ao invés de, porque é bastante confuso para os leitores de final de semana ou os leitores de final de nunca. Fica complicado, pois assim, eu vou dar uma regrinha. Em vez de, no lugar de, que substitui alguma coisa. Eu tenho essa cadeira que ficou no lugar desse banco, esse outro banco. Eu tenho este livro que eu ganhei. Ele está, para mim, ele está no lugar do outro. Em vez de ficar o outro. Em vez de aquilo que substitui outra coisa. Agora, ao invés de, muda. Quer dizer ao contrário de. Uma situação contrária. Por exemplo, eu saí ao invés de entrar. Só na situação que é contrária. Eu corri ao invés de ficar sossegado, parado. Eu amei ao invés de odiar. Eu amei ao invés de odiar. Ok? Uma coisa em oposição à outra ao invés. Como ela é mal compreendida, é melhor usar em vez de, que essa é coringona, ela serve para ambas as situações. Então use em vez de sair eu cheguei, em vez de feijão eu comi arroz. O em vez de vale nas duas situações. Ao invés de não. Ao invés de é o contrário de. Ao invés de sorrir, eu chorei. Coisas opostas, extremas. Ao invés de, em vez de. Ok? Outra coisa que jornalistas, médicos, falantes de plantão, palestrantes, pessoas de fala pública, até com uma boa retórica, mas comete muito essa impropriedade, por assim dizer, linguística, que é uma delas. É quando você diz eu trabalho lá há 10 anos. Eu trabalho lá há 10 anos. Correto? Tá. Agora, se eu não trabalho mais, eu fui demitido, eu saí de lá, eu trabalhei lá, ou eu trabalhava lá,
há 10 anos? Não. Aí muda. Eu trabalhava lá havia 10 anos. Eu trabalhava naquela empresa de consultoria ou consultorias havia 10 anos. Ok. 10 anos. Estou falando de um passado onde eu trabalhei, onde eu trabalhava e de onde eu saí. Eu trabalhava, quando tal coisa aconteceu, eu trabalhava lá havia e não há. Havia 10 anos. Ok? Mais um aí para ilustrar o que estamos tratando. Muito bem. Então, não são considerados propriamente erros, não dá nem para falar dessa forma. A gente se comunica, porque uma comunicação se faz, tem a intercomunicação e a intracomunicação. Como assim? Intracomunicação e intercomunicação. A intracomunicação é a comunicação feita de mim para mim mesmo. Não vou explicar, porque é um detalhe meio, né? Blá, blá, blá. Mas essa é uma intracomunicação. E intercomunicação é feita de mim com relação a outras pessoas, ou com outra pessoa. Então, intercomunicação e intracomunicação. Outra coisa ainda sobre comunicação. Uma comunicação, ela só se caracteriza, ela só se configura uma comunicação se o receptor recebe do emissor. Claro, o receptor vai receber, senão não seria receptor, né? É óbvio. Então, o receptor com satisfação, com entendimento e compreensão do que foi passado para ele, na totalidade, aí a comunicação se fez. Aí é uma comunicação. A comunicação não é comunicação se ela não for entendida. Só o emissor se comunicando, falando bonito, trejeitando, mostrando, apresentando fatos, didaticamente ou de outras formas, né, blá, blá, blá. Mas o interlocutor não entendendo, isso não se chama comunicação, isso não se configura comunicação. Ok? Ainda falando de se comunicar, percebemos coisa bem mais, aí já beira um pouco, vamos dizer, a ignorância, não tem jeito. Com relação a palavras como problema, problemas, aí é problema mesmo, né? Problema é problema mesmo. Idiota. Qual é a outra? Identidade. Mendigo. Vamos lá, pessoal. Por favor, né? Idiota. Não estou xingando ninguém. A palavra é idiota. I-D-I-O-T-A. E não idiota. Né? Vale também para identidade. Não identidade. Qual foi a outra que eu falei? Bom, mendigo é o correto e não mendigo, tá? Mendigo, mendigo e não mendigo, ok? Que mais? Idiota não, né? Nem mendigo não, né? E nem identidade, por aí afora. Nem problema. Até novela, para quem assiste novela, ajuda nisso daí. Só prestar atenção. Tá falando lá na novela problema? Não tá.
Normalmente aquele pessoal está lá falando problema, não é? Ok. Tem as suas particularidades, as coisas sui generis em todos os idiomas, as idiosincrasias. Quase falei idiosincrasias. É idiosincrasias. Por exemplo, até surdo e sordo. Em espanhol, isso. Eu estou mudando saindo da nossa pátria um pouco. Né? Aliás, o Brasil é muito engraçado, único na América do Sul, né? Falando português e não espanhol. Então, surdo e sordo. Sordo é que não ouço bem, e surdo é o canhoto. Engraçado, né? O cara é surdo. Ah, ele não pode me ouvir. Não, ele é canhoto. Como assim? Não, ele não é sordo, ele é surdo. Ah, tá. A mulher está embaraçada. Na Espanha fala embaraçada. O espanhol da Espanha fala com a língua solta, porque a gente chama erradamente isso daí de língua presa. A língua não é presa, ao contrário, a língua solta. Quando a gente quer dizer que uma pessoa fala como... Não vou falar o nome do deputado, né? O cara é gente boa. Sério, o baixinho joga bem e é bom. Hein? Devia ser o presidente da República, aquele cara. Tá surpreendendo. Romário. Então... A língua presa não é língua presa, é língua solta. Quem tem precisa procurar o fonoaudiólogo por causa da língua solta. É o contrário, não é língua presa, viu, pessoal? Então, o espanhol, cachorro desgraçado. Adoro cachorros, algumas vezes fritos. Brincadeira. Os espanhóis falam, por exemplo, buena estancia, porque eles tinham um rei, e a humanidade é assim, admirar reis, deuses, patrões, gente mais poderosa, puxa saquismo. Então, duas coisas, o rei lá, um tanto tempo atrás, obrigava a falar como ele. Por ele falava buena estancia, para quem não sabe é boa estada. Gracias, obrigado, né? Em espanhol. É só o espanhol que fala desse jeito. O mexicano fala espanhol diferente. O pessoal da Argentina, do Chile, do Paraguai, então, nossa, né? Venezuela, alguns países aí da América Central, Mesoamérica, nossa aí, então veio bem a Mesoamérica, América do Meio, né, Central. Então, o espanhol é diferente. O espanhol falado lá por que eu tô falando de espanhol, caramba? Eu vou falar um pouquinho de inglês também. Sobre inglês, o idioma inglês. Pelo menos duas palavras que causam essa confusão que o português nos causa também. Nosso português brasileiro, principalmente. Então, eles queriam imitar o rei. Ele tinha um problema de língua solta e não língua presa. Então ele falava assim, muitas gracias. Ele não falava gracias, simples, né? Muitas gracias, entendeu? Buena estancia, falar com a língua presa. Eu estou dando ênfase que é para apresentar mais aqui, para ficar mais evidente. Mas é assim, soprando a língua solta, entendeu? Em inglês tem uma particularidade também com relação à confusão que a gente faz. Presume, por exemplo. Bom, essa não, quase não é usada. Presume, que muita gente pensa que é presumir. Vamos lá, pretend. Quem embarcar pensando que está dizendo pretender, não é. Pretend não é pretender. Pretend é fingir. Entendeu? E fingir é make believe também, né? Mas pretend
Intent é que é pretender. I intend to go to the airport right now. I intend to go to somewhere. Outra coisa é make e do. Make, fazer, e do, fazer. Para nós tupiniquins, para nós da língua portuguesa, fazer é fazer, né? Fazer favor, fazer café, fazer trabalho de casa. Em inglês muda, viu? Em inglês muda. Em inglês, do my homework, não make my homework. Fazer meu dever de casa. Make coffee e não do a coffee. Eu explico rapidinho porque que são usados assim. Devem ser usados assim. Make coffee, eu falei, fazer café. Make a favor, no, make a favor, não. Do a favor, fazer favor. Can you do me a favor? E não, can you make me a favor? Não. O primeiro está correto. Fazer um favor para mim. Você pode fazer um favor para mim? Can you, ou would you, ou may you? Fica estranho, may é melhor não. Então, can you do me a favor? Pode me fazer um favor? Aí sim, aí tá, joia. Bom, alright, boys and girls, that's it. I'm getting to the end. That's all. Bye bye for now.